No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que talvez você já tenha se feito. Cara, será que Deus erra? Talvez a resposta para você seja muito simples, talvez você tenha convicção da resposta para essa pergunta. Talvez você nunca tenha se feito essa pergunta, mas se você já se fez, eu vim aqui responder para você. Será que Deus erra? A resposta mais rápida para essa pergunta é não. Deus não pode errar. Isso nunca aconteceu na história e isso nunca vai acontecer. Mas mesmo tendo convicção dessa resposta, eu garanto que muitos de vocês já fizeram uma segunda pergunta com base na primeira. Será que Deus errou ao me escolher? Será que Deus errou ao me chamar? Será que Deus errou ao falar algumas coisas a meu respeito, se nem eu acredito em mim, quanto mais Deus poderia acreditar em mim? E se você tem tanta convicção a respeito da primeira pergunta, dizendo assim, não, Deus não erra, como você se faz a segunda? Como que passa pela sua cabeça entender que um Deus que nunca erra, segundo a sua própria opinião e segundo a palavra, um Deus que nunca erra, por que você consegue pensar que um Deus que não erra poderia errar ao escolher você? E é com base nisso que eu quero falar com vocês rapidinho no dia de hoje. Então, beleza, Deus pode errar? Não, Deus não pode errar. E isso significa que Deus, ele não errou ao escolher você. Então eu queria começar falando para você a respeito de um casal que foi chamado por Deus para realizar grandes coisas e no meio do caminho eles se perderam no propósito. Sabe, eu poderia estar falando da minha história, talvez eu pudesse estar falando também da sua história, mas eu estou falando da história de Adão e Eva. E a história de Adão e Eva é muito parecida com a minha e com a sua história. Um casal que foi chamado por Deus para cumprir um propósito estabelecido pelo próprio Senhor. Povoar, multiplicar e governar sobre a terra. Um casal que foi a criação perfeita de Deus, conseguiu no meio do caminho errar. Irmão, se Adão e Eva, criação perfeita de Deus, erraram no meio do caminho, o que sobra pra gente? Entende? Então assim, eu queria começar explicando para você que Deus não erra. Mas Deus chamou Adão e Eva e eles erraram no meio do processo. No meio do processo, eles deram ouvidos à serpente. Assim como nós, quando somos chamados por Deus, no meio do processo, muitas vezes nós damos ouvidos a tantas outras coisas que não são o Senhor falando ao nosso respeito. Que não é a voz que o Senhor diz, a voz que o Senhor fala, a voz que deve nos guiar, sempre deve ser a do Senhor. Mas assim como Adão e Eva, quando nós somos chamados, a gente muitas vezes escolhe dar ouvidos a outras coisas, a gente escolhe outras opiniões, a gente escolhe fazer outras coisas que não diz respeito àquilo que Deus nos chamou para fazer. E esse foi o erro de Adão e Eva, dar ouvidos a outras coisas que não tinham a ver com aquilo que Deus estabeleceu para a vida deles. Irmão, Adão e Eva, eles erraram no meio do processo. E levou 10 gerações para que o Senhor consertasse aquilo que eles fizeram. Quando Deus levanta Noé e a sua família para consertar aquilo que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva, eles não frustraram os planos de Deus, porque esse é o segundo ponto, irmão. Deus, ele não pode ser frustrado. Entende? Então, apesar de Adão e Eva terem errado, apesar de Adão e Eva terem pecado, apesar de Adão e Eva terem feito aquilo que eles não deveriam fazer, Deus, ele não pode ser decepcionado, irmão. Deus, ele não pode se frustrar com as nossas escolhas, assim como ele não se frustrou com as escolhas de Adão e Eva. Ele não pode, ele já sabe, ele não vê o tempo como nós vemos, ele vê início, meio e fim, tudo como uma coisa só. Então Deus já conhece quando a gente vai cair, Deus já conhece quando a gente vai errar. Então os nossos pecados, eles não frustram Deus, mas eles ferem a santidade do nosso Senhor. Essa é a grande diferença das coisas. Então, 10 gerações depois, Deus levanta Noé e sua família. Para quê?
para purificar a terra. Então, Deus manda um dilúvio, o dilúvio destrói toda a terra e Noé e sua família são salvos para que eles recomeçassem com uma geração que buscava ao Senhor. O que acontece depois disso? A humanidade volta a pecar, volta a errar, então precisa de 77 gerações para que Deus envie Jesus, para que Jesus morra numa cruz e nos religue ao Pai. Irmão, pensa comigo. Levou 10 gerações para que Noé consertasse o erro de Adão. Levou 77 gerações depois de Adão para que Jesus viesse e nos religasse totalmente a Deus. Sabe o que isso significa, irmão? Que não importa o tempo com que as coisas vão acontecer, Deus, ele sempre pode recomeçar algo que foi frustrado. Porque Deus não enxerga o tempo como nós vemos. Ele não vê a sua frustração hoje e fala assim, esse cara está cancelado, essa menina está cancelada, nunca mais vou poder fazer nada para mim. Não, Deus não enxerga assim. Tudo o que Deus cria e nós frustramos, Deus tem o poder de recomeçar. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. O Deus que criou algo para você, o Deus que planejou, o Deus que sonhou algo para você, o Deus que começou algo na sua vida e no meio do processo, por algum motivo, você parou de fazer aquilo que Deus prometeu para você, você parou de caminhar segundo a vontade de Deus, você frustrou, entre aspas, o plano de Deus na sua vida, você se frustrou com alguma coisa e parou de caminhar. O Deus que começou algo na sua vida também é o Deus poderoso para recomeçar algo na sua vida. O que eu quero te dizer para você, irmão, é que a sua queda, o seu não seguir o plano original de Deus para sua vida não pode frustrar Deus, porque Deus, ele tem poder para recomeçar algo na sua vida. Deus, ele nunca pode ser decepcionado, porque ele sabe que nele existe o poder para quando você voltar, ele recomeçar algo na sua vida. Irmão, foi assim com a vida de Jonas. Deus chamou Jonas para cumprir algo. Jonas escolheu o caminho oposto, ele escolheu o caminho errado. Ainda assim, Deus, por meio da sua infinita bondade e da estratégia divina que ele estabeleceu com um grande peixe, foi lá e encontrou novamente Jonas e trouxe novamente Jonas para o caminho para que ele cumprisse o propósito. Deus recomeçou algo na vida de Jonas. O Deus que recomeçou algo em Noé, o Deus que recomeçou algo em Jesus, é o Deus que pode recomeçar algo na sua vida. Sabe o que isso significa? Isso significa que não importa aquilo que você está fazendo hoje, se o que você está fazendo não é o plano original de Jesus para a sua vida, sempre há uma volta. Irmão, sempre há um retorno. Sempre há como voltar para o plano original. O plano de Deus, irmão, não muda, apesar de nós mudarmos. Apesar de nós cairmos, apesar de nós errarmos, o plano que Deus estabeleceu originalmente, ele não é alterado e sempre existe uma forma de voltar para aquilo que Deus planejou. Isso foi consumado em Jesus. Jesus é o exemplo de que o plano original, irmão, sempre pode ser estabelecido novamente. Isso foi estabelecido com Jesus. A Bíblia vai dizer que pelo primeiro Adão o pecado entrou na humanidade, mas pelo segundo Adão nós fomos restaurados. Irmão, sabe o que isso significa? Significa que quando nós temos Jesus, o propósito original sempre pode ser instituído na nossa vida. Irmão, o tempo que Deus estabeleceu para você não passou. Aquilo que Deus estabeleceu para você não pode ser frustrado. O plano que Deus estabeleceu para a sua vida, o plano original, sempre pode ser vivido. Ah, Vitor, mas passaram tantos anos, irmão. Podem ter passado 7, 10 ou 77 gerações. O plano de Deus continua de pé. Se você escolher voltar para o caminho original continua esperando você. Essa é a beleza do Evangelho. Deus, ele não está decepcionado com as suas atitudes. Ele só clama, filho,
vem para o caminho original. Vitor, isso significa que os meus pecados não decepcionam Deus? Não, Deus ele não pode ser decepcionado porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece quando nós vamos acertar, Ele conhece quando nós vamos errar, então Ele não pode ser impressionado, portanto Ele também não pode ser decepcionado. Porém, machuca o coração de Deus quando nós não vivemos aquilo que Cristo morreu na cruz para que nós vivêssemos. E é sobre isso que eu quero gravar o próximo vídeo desse canal, porque esse vídeo é uma mensagem direta para você, dizendo assim, filho, volta. Volta, porque o plano original ainda pode ser estabelecido na sua vida. Não importa quanto tempo passou, não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você está fazendo, não importa porque o seu tempo não passou. Em Jesus, o propósito original pode ser consumado.